diabetes pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo ou raça. Muitas pessoas não conhecem a gravidade dessa doença. O diabetes ocorre com 4 vezes mais frequência do que todas as formas de câncer juntas. Para você ter uma ideia, veja alguns números. No mundo, mais de 370 milhões de pessoas são cometidas pelo diabetes. No Brasil, em 2010, tínhamos 7,6 milhões de diabéticos. Atualmente, o cenário é bem pior. 13,4 milhões de brasileiros são acometidos por essa doença. Mas se o diabetes for bem controlado, oferece poucos riscos para os seus portadores. No entanto, se mal cuidado, pode trazer sequelas. Uma das mais comuns e perigosas é a úlcera nos pés. Vou explicar o que é a úlcera nos pés causada pelo diabetes. Os nervos e os vasos sanguíneos do diabético podem ser destruídos ao longo do tempo devido à neuropatia diabética. A neuropatia diabética também é causada pelo diabetes, e ela acomete 70% dos pacientes com mais de 60 anos e 85% das amputações ocorrem em pacientes que tiveram úlceras. Além de lesões, há outra razão para o surgimento das úlceras, o que é a hiperpressão plantar. O excesso de carga na sola dos pés do diabético com neuropatia é um dos fatores para o surgimento dessas úlceras plantares, que são as úlceras que surgem no pé, além de uma provável amputação do pé, tornozelos e mesmo da perna. Isso acontece pois, ao caminhar no dia a dia, o paciente com neuropatia diabética não sente as pressões e dores dos pés porque não há mais sensibilidades. Não sentindo essas pressões aumentadas em algumas áreas do pé e as dores, o paciente não corrige o jeito de andar nem adapta a sua pisada. Com o tempo, vão surgindo ulcerações plantares nessa região. Por isso, além do acompanhamento médico e dos demais cuidados que o paciente diabético deve ter com seus pés, a avaliação das pressões plantares é de extrema necessidade para evitar o surgimento dessas úlceras e das possíveis amputações. Concluindo, 1 em cada 3 diabéticos com neuropatia e aumento de pressão plantar desenvolve úlceras num prazo de até 2 anos devido a essa sobrecarga sobre a planta dos pés, que é um grande vilão das úlceras para pacientes com diabetes. Vamos entender melhor o que causa essa hiperpressão plantar em diabéticos. Devido aos diferentes modos de pisada, a variação da distribuição da pressão embaixo dos pés se torna muito variável. Estudos mostram que o risco para os portadores de diabetes começa com pressões a partir de 500 kPa sobre algumas regiões do pé. E o que podemos perceber é que muitas vezes as pressões no calcanhar e metatarsos ultrapassam esse valor, gerando grande risco. As áreas rosas são aquelas de maior pressão no pé durante o passo, seguida das áreas vermelha, amarela e verde. Para solucionar este problema de excesso de pressão plantar, o uso de palmilhas ortopédicas especiais redistribui o excesso de carga por outras áreas do pé. Desta forma, prevenindo e até mesmo protegendo o pé contra úlceras plantares. Após a avaliação minuciosa das pressões plantares e fatores de risco, as palmilhas sob medida são confeccionadas em espuma de EVA, acetato de etilvinil, com camadas de material de alta maciez denominado Plastazote, para total acomodação e contato do pé com a palmilha. Além disso, essas palmilhas são constituídas por camadas de espumas de diferentes durezas para absorver o impacto e oferecer mais proteção ao pé contra lesões. A avaliação do pé mede primeiramente as pressões plantares através de um aparelho chamado baropodômetro, onde aparecem as regiões de alta pressão. Em seguida, através de um scanner, é obtida uma imagem do pé, para verificar áreas de possíveis lesões, e há também a filmagem da marcha. Após esse processo, é então possível realizar as correções ideais na palmilha para cada paciente para diminuir os picos de pressão e as possíveis lesões plantares. Além disso, pode-se utilizar um scanner 3D para obter cada curva do pé do paciente e fazer uma palmilha extremamente personalizada. Para confirmar a redução da sobrecarga plantar e os resultados alcançados com o uso das palmilhas ortopédicas especiais, utiliza-se um sistema alemão composto por palmilhas com sensores de pressão chamado PEDAR. Estudos relatam a necessidade de redução de aproximadamente 30% da pressão sobre a planta dos pés para que se evite a formação de úlceras plantares ou o reaparecimento delas. E
por isso que é muito importante, além do uso de palmilhas para redistribuir as pressões plantares, na prevenção de úlceras e até mesmo cura dessas lesões, o portador de diabetes deve usar calçados adequados. Os sapatos devem ser macios e maleáveis, além de não possuir costuras internas para evitar zonas de fricção que são locais potenciais de lesões. A biqueira deve ser arredondada e reforçada, permitindo que a pessoa possa movimentar livremente os dedos. A sola deve ser rígida, mas flexível, e o calcanhar deve ter proteção. Além disso, é importante que o paciente experimente seu calçado ao final do dia, pois é quando o pé pode estar inchado e deverá caber sem estar apertado. O ideal é comprar um número acima do normal. Os pacientes diabéticos precisam prestar especial atenção aos seus pés. Examinar os pés diariamente e ver se há bolhas, rachaduras, cortes, pele seca ou vermelhidão. Lavar os pés diariamente. Enxugar sempre muito bem entre os dedos. Corte as unhas do pé regularmente, não muito curtas e em linha reta. Usar sapatos adequados, espaçosos, protegidos e sem costura. E não utilizar o mesmo sapato todo dia. Ter no mínimo 2 pares de sapatos. Trate os pés com um podólogo. Procure tratamento com seu médico se bolhas ou lesões nos pés não cicatrizarem rapidamente. Então, resumindo, como cuidar dos seus pés? Cuide da neuropatia e evite lesões no pé com uma avaliação específica dos pés. Evite lesões com avaliação da sensibilidade nos pés. Uso de palmilhas para redistribuir pressão na sola dos pés. Uso de calçados adequados. Controle sempre o diabetes com um médico. Cuide sempre do seu pé com um podólogo. Pergunte ao seu médico sobre as palmilhas corretivas personalizadas. As palmilhas sob medida são uma maneira segura de tratar e prevenir úlceras nos pés. Com elas é possível evitar grandes sequelas, como as amputações. Custam pouco, não são invasivas e não há contraindicações nem risco.